Olá pessoal, muito boa tarde para alguns, muito boa noite para outros amigos, né? Estamos aqui começando mais um Periscope, retornando, né, depois das nossas férias, do nosso descanso, nosso primeiro Periscope do ano de 2016, né? Queria dar um boa tarde, uma boa noite especial para todos, né? Já estou vendo os amigos entrando. É uma felicidade muito grande poder voltar a fazer o nosso Periscope. Espero que vocês tenham aproveitado bastante também aí o período, né, de festas para descansar e ao mesmo tempo também, né, para estudar, para aprimorar um pouquinho mais os nossos estudos, né? Eu peço desculpas a vocês pela ausência, né? Fico muito feliz que todos estão aí de volta. Eu também estava com muita saudade de vocês, mas muita saudade mesmo, né? E eu até brincava com a minha esposa, eu falei assim, bom, pelo menos no período de descanso, né, no período de recesso, eu vou tentar não fazer o Periscope. Acabei conseguindo, né, justamente para não atrapalhar, para ficar um pouquinho mais à vontade, para poder relaxar mesmo, refrescar as ideias, né? Então nós estamos voltando agora, hoje é o nosso primeiro Periscope do ano de 2016 e nós vamos, obviamente, continuar a nossa abordagem acerca dos dispositivos do novo CPC. Né? Nós trabalhamos até o artigo 11 no final do ano de 2015 e agora a gente vai então começar em 2016 com os demais artigos, dando sequência, obviamente, tá bom, pessoal? Queria aproveitar também, né, desejar um 2016 de muita luz para todos, que a gente tenha muita paz acima de tudo, que a gente possa sorrir, que a gente possa ter mais alegrias, mais motivos para sorrir e que continuemos firmes, né, com os nossos propósitos, com as nossas ideias, com os nossos objetivos. Isso acho que é o mais importante de tudo, né? Se nós fizermos isso, o resto vem. E no que for possível, que eu puder ajudar, e no impossível também, eu me coloco à disposição de vocês, né? Vamos embora, vamos lá trabalhar esse nosso direito processual civil ao longo de 2016 inteirinho. Maravilha, pessoal? Bom, tô vendo que agora a galera já chegou mesmo, né? Todo mundo já chegando aí com calma, para que a gente possa então trabalhar um pouquinho esse nosso artigo 12. Bom, meus amigos, antes de mais nada, esse artigo 12 é de uma polêmica muito grande, né? Alguns autores comentam que o artigo seria necessário, outros dizem que seria um dispositivo desnecessário. A verdade é que o artigo 12 ele não trata de um princípio. Quando nós começamos a falar dos dispositivos do novo CPC, eu falei para vocês o quê? Eu disse, olha, nós vamos até o 11, porque os 11 primeiros eu considero como princípios, né? E o artigo 12 eu considero ele como uma regra que foi inserida no novo texto para determinar aquilo que nós chamamos hoje de ordem cronológica de julgamento. Bom, pessoal, eu comecei a pensar, falei assim, puxa vida, né? Por que o novo CPC vai estabelecer uma ordem cronológica de julgamento? Aí a primeira coisa que me veio à mente, porque a redação original do artigo 12, já adianto a vocês, né? A redação que vai ser modificada, né? Ou seja, durante esse período de vacácio nós vamos ter alteração no artigo 12 e no correspondente artigo 153. Vou passar tudo para vocês agora, mas a redação dele hoje ainda é essa aqui, meus amigos. Vou ler rapidinho para vocês, tá bom? Artigo 12. Os juízes e os tribunais deverão, ou seja, como se fosse uma ordem mesmo, deverão obedecer à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. Eu vou repetir então. Os juízes e os tribunais deverão obedecer à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. Olhando sobre esse aspecto, né, nós vamos falar assim, poxa, deverão, então os juízes têm que seguir uma ordem cronológica para proferir os seus respectivos julgamentos mediante a data em que for feita a conclusão de cada processo, dos autos do processo. Maravilha. Criou-se uma polêmica muito grande à época no sentido de dizer assim, mas espera um pouquinho, o legislativo ele está querendo se imiscuir, digamos assim, né, na atuação do judiciário? Por quê?
Porque ele é que está falando, olha, é preciso obedecer uma ordem cronológica de julgamento, viu, judiciário? É o legislativo que está falando isso. Então muita gente falou à época, não, esse dispositivo é inconstitucional, onde é que fica a hierarquia, né, dos poderes, né? Como é que fica a harmonia dos poderes? Isso vai trazer uma dor de cabeça muito grande. E nós não temos que obedecer ordem cronológica nenhuma, né? Diziam alguns autores, juízes. Como juiz, meus amigos, né? Como membro do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e ao longo desses 18 anos na magistratura, eu fiquei me questionando, né, por que dessa inserção. E é óbvio que nós sabemos que não se obedece essa ordem cronológica de julgamento, ou seja, muitos dos feitos que vêm à conclusão do magistrado, né, para que ele profira, por exemplo, uma determinada sentença, feitos menores, né, ou seja, com um número de laudas, né, de folhas menores, são sentenciados com mais rapidez do que feitos com 3, 4, 5 volumes. Eu fico pensando, você como magistrado ou como magistrada recebe no seu gabinete autos conclusos, vamos supor, de uma sentença numa ação de alimentos, né, para você proferir sentença numa ação de alimentos. Normalmente a ação de alimentos ela não é tão pesada, nós temos normalmente um volume só, né? Ou seja, nós temos no máximo 200 folhas, né? E aí a gente fica pensando, né? Puxa vida, alimentos é fácil de sentenciar. Vamos pensar numa ação civil pública. Eu sempre trago esse exemplo, né? Envolvendo, vamos imaginar uma empresa, uma mineradora que tenha despejado poluentes num determinado rio, né? Esses poluentes tenham afetado toda a população ribeirinha e essa ação civil pública, caracterizando esse dano ambiental, estaria em andamento. 22 volumes. Aí você fica pensando, o que é mais fácil de sentenciar? É óbvio que mais fácil é essa ação de alimentos. A ação civil pública, com 22 volumes, com prova técnica, né, com prova pericial, até oitiva de testemunhas teve, ou seja, uma demanda que se prolongou por muito tempo. Né, você como juiz ou como juíza no seu gabinete olha para os autos e fala, meu Deus do céu, e agora? Se tiver que obedecer o artigo 12, e essa ação civil pública, né, ela veio antes dessa ação de alimentos, é ela que eu tenho que sentenciar primeiro. Obviamente que a ordem de conclusão ela deve ser obedecida. Então ela seria sentenciada primeiro do que aquela ação de alimentos. E é óbvio que todo o trabalho de julgamento daquela demanda, daquela ação civil pública é um trabalho mais apurado, né? Um trabalho mais dedicado. Você não faz uma sentença dessa, obviamente, em um dia. Você não faz uma sentença dessa em 2 dias, a não ser que você queira se livrar dos autos, não é verdade? Para não ficar com os autos conclusos, coisa que, por exemplo, não faz parte do meu lado profissional e eu tenho certeza da grande maioria dos magistrados. Então, a ideia era falar, né, fiquei pensando na minha ideia, fiquei tentando trazer um raciocínio de dizer o seguinte, o legislador inseriu o artigo 12, que trouxe essa polêmica enorme, e muita gente falando de que é um dispositivo inconstitucional, etc, etc. Por quê? Porque muitos juízes passam na frente, e não adianta eu querer ser hipócrita de dizer o contrário, né? Passam na frente aqueles feitos que chegam à conclusão com uma simplicidade obviamente menor. Esses feitos que têm um volume só, ou feitos que têm 2 volumes, são muito mais rapidamente sentenciados do que aqueles que têm 8, 10, 12 volumes, né? Tem um colega que fala assim, não, Maurício, deixa ele ali no escaninho, né, esse com 22 volumes da ação civil pública, que eu pego no final de semana, levo para casa e destrincho ele, né? E nem sempre dá para fazer isso, a gente sabe, principalmente quando a gente atua numa comarca um pouquinho mais pesada, né? Bom, se a ideia do legislador era justamente fazer valer, né, a ordem de chegada à conclusão para sentenciar, justamente para que não houvesse burla, para que não se furasse a fila, essa é uma expressão até utilizada pelo professor Fred Didier Júnior, se a ideia era essa, ótima, ótima. Mas o que foi que acabou acontecendo? Uma discussão muito grande, polêmica para cá, polêmica para lá. Já temos o PLC, Projeto de Lei da Câmara 168, que foi para o Senado Federal. No Senado Federal já foi aprovado pela CCJ, já foi aprovado pelo plenário também. E agora está
para sanção presidencial. Ele já alterou o artigo 12, pessoal. E a redação do artigo 12 agora vai ficar desta maneira, meus amigos. Os juízes e os tribunais atenderão, não se fala mais deverão, como era a redação original, pessoal. Olha, os juízes e os tribunais deverão obedecer à ordem cronológica. Agora vai ficar assim: os juízes e tribunais atenderão preferencialmente a ordem cronológica de recebimento, a ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. Isso significa o quê, meus amigos? Isso significa que nós não vamos ter alteração em relação ao que hoje acontece. Ou seja, se é preferencialmente, não é uma obrigatoriedade. A grande, vamos dizer assim, o grande mote, né, da formulação, ou aquilo que a gente poderia chamar de mens legis, né, do artigo 12, era justamente fazer valer alguns princípios que acabavam sendo desobedecidos em relação à ordem para julgamento. Por exemplo, você afeta, quando você não obedece à ordem cronológica de julgamento, você afeta o princípio do acesso à justiça, você afeta o princípio da duração razoável do processo, você afeta o princípio da isonomia processual, você afeta uma série de princípios, né? Dentre esses princípios, esses três que eu elenquei para todos vocês. Quando eu, obviamente, coloco o acesso à justiça na frente, eu falo assim, poxa, eu tenho o direito de que a decisão a ser proferida nos autos em que eu estou litigando não seja postergada. Se ela chegou ao gabinete do juiz concluso, os autos chegaram, né, conclusos ao gabinete do juiz no dia 10, por exemplo, aquele feito deve ser sentenciado prioritariamente antes daqueles outros que chegarem nos dias 11, 12, 13, 14, 15, etc, etc. Então, a partir do instante em que eu tinha uma redação inicial que implicava numa obrigatoriedade, porque o verbo, volto a dizer para vocês, o verbo era o seguinte: os juízes e os tribunais deverão obedecer. A partir do instante em que eu tinha essa redação, ficava um pouquinho complicado. Claro que eu tinha uma brecha lá no parágrafo 2º, inciso 9, né? Porque o parágrafo 2º, inciso 9, ele diz exatamente o seguinte, meus amigos, que uma das exceções para não obedecer à ordem cronológica, né, eram o quê, meus amigos? Eram aquelas causas, né, que exigissem urgência no julgamento e que fossem reconhecidas por decisões fundamentadas. Então, a brecha que o juiz, né, teria era fazer o seguinte: olha, eu vou passar esse processo na frente do outro, mas eu vou justificar, justamente em razão da urgência, né? Vou fundamentar em razão da urgência de ser decidido esse feito. Agora, com todo o respeito do mundo, meus amigos, com o preferencialmente, né, nós estamos aí numa discussão muito grande, numa crítica muito grande que está sendo feita. Por quê? Porque nós não saímos do mesmo lugar. Porque nós vamos ficar no mesmo lugar, literalmente. Não há essa necessidade de obediência estrita ao disposto no artigo 12, mas por conta da palavra preferencialmente. É óbvio também que esse dispositivo ele teve a sua redação alterada somente no caput. Isso significa dizer para todos o quê, meus amigos? Significa dizer que o parágrafo 1º do artigo 12 permanece, dizendo o seguinte: a lista de processos aptos a julgamento deverá estar permanentemente à disposição para consulta pública em cartório e na rede mundial de computadores. As exceções do parágrafo 2º, quer dizer, não precisa obedecer preferencialmente àquela ordem cronológica. Aí nós temos praticamente 9 incisos, né, nesse parágrafo 2º. O que eu quero dizer com tudo isso, meus amigos? Nós tentamos materializar aquilo que nós chamaríamos de isonomia processual, justamente para evitar essa furada de fila, mas nós não conseguimos, porque o preferencialmente ele traz aí digamos assim, uma brecha muito grande, né? Obviamente, para que não haja aquela obediência estrita. Se nós não tivéssemos essa alteração, seria muito simples, muito simples. Nós poderíamos fazer o seguinte: olha, o artigo 12 diz que o juiz deve obedecer à ordem cronológica de julgamento. Ah, mas o juiz não obedeceu. Ótimo. Representação contra ele na corregedoria
do tribunal ao qual ele estaria vinculado e, ao mesmo tempo, também reclamação para fins de procedimento administrativo junto ao Conselho Nacional de Justiça, junto ao CNJ. Com o preferencialmente, realmente a gente fica numa situação bastante complicada agora, né? De qualquer maneira, esse artigo 12 ele tem aplicabilidade, sim, aos juízes, né, e aos tribunais aí de qualquer instância, mas somente decisões finais. Tem gente que pergunta assim, Maurício, mas eu aplico o artigo 12 para sentenças, aplico ele para acórdãos, decisões finais proferidas, é óbvio, em sentenças e acórdãos, ao mesmo tempo decisões interlocutórias? Quanto a sentenças e acórdãos, não há nenhuma discussão, a doutrina é bem tranquila, unânime. Em relação às decisões interlocutórias, nós temos uma certa divergência. Por exemplo, o professor Fred Didier Júnior, ele entende que não se aplica às decisões interlocutórias. Já o professor Antônio Passo Cabral, ele entende que se aplica, sim, às decisões interlocutórias. Eu sigo mais essa segunda posição, eu acho que a doutrina vai se posicionar de uma maneira mais clara, né, obviamente, daqui um tempo, né, daqui um período. A grande verdade é que, na prática, a gente pode dizer que o artigo 12, aqui é uma opinião particular, meus amigos, perdeu a sua força, né? Ele perdeu a sua essência. Quando ele traz as exceções, ou seja, quando ele diz assim, olha, esses incisos do parágrafo 2º são exceções, né? Quando ele menciona, isso aqui não vai precisar obedecer à ordem cronológica de julgamento, esses incisos acabaram também perdendo um pouco da sua força, justamente porque agora vai ser inserida a palavra preferencialmente. Então, se o magistrado, né, obviamente, não obedecer, ele vai falar assim, bom, eu não tenho por que ser punido, né, porque eu não obedeci a ordem cronológica de julgamento, porque o dispositivo, a mens legis, a interpretação que eu extraio, até uma interpretação literal, é que preferencialmente não significa obrigatoriamente. E se eu não tenho obrigatoriedade, se eu não respeitei, né, obviamente, a ordem cronológica, porque existe uma palavra ali, obviamente, que me autoriza a assim proceder, eu não estou incorrendo em nenhum tipo de conduta irresponsável, de conduta antiprofissional, etc. e etc. Então, eu pelo menos vejo, né, esse é o meu viés. Eu penso assim, Beatriz Conduru, nós ficamos na mesma, né? E o que vai, na verdade, fazer a alteração, o que vai modificar, o que pode modificar esse quadro, na minha humilde opinião, eu vou falar como juiz agora, o que pode modificar é justamente a nossa consciência, a consciência de cada um dos magistrados. Esse é o grande X da questão. É óbvio que nós não temos a infraestrutura que nós gostaríamos de ter. Nós gostaríamos que o judiciário fosse evidentemente mais célere, mas nós não conseguimos celeridade com o novo CPC. Eu já cansei de falar isso, né? Os amigos sabem bem disso. Não é o novo CPC, isso é jogar para a plateia, isso é discurso barato, dizer que o novo CPC vai fazer com que os processos tramitem mais rápido. O que faz com que um processo tramite mais rápido é o quê? Mais servidor, mais computadores, né? Mais papel, mais espaço físico para trabalhar, melhores condições de trabalho. É isso que vai acabar acontecendo. E a consciência de cada magistrado de não ficar retendo os autos conclusos para a decisão, né, no seu gabinete, por um tempo que extrapole. Por exemplo, se a gente for olhar, meus amigos, né, eu peço desculpas até de estar me alongando um pouquinho, né, porque no ano passado até comentaram, professor, o senhor está falando bastante, né? Mas é porque eu gosto de tentar explorar alguns pontos para fazer meu amigo e minha amiga que está aí do outro lado pensar um pouquinho. Aí falar, poxa, por que o legislador elaborou um dispositivo, né, com essa redação? Mas, como eu dizia, né, o que vai precisar, na verdade, haver é uma maior consciência, uma ciência e uma consciência maior de quem tem que decidir. Quando eu falo magistrado, eu estou falando do juiz de primeira instância, eu estou falando de desembargador e eu estou falando de ministro também, tá bom? Eu estou colocando todos, porque todos são juízes, com nomes diferentes, mas todos são juízes. O artigo 226, pessoal, diz o seguinte, olha, o juiz poderá, o 226, o juiz proferirá, inciso 1º, os despachos no prazo de 5 dias. Inciso 2º, as decisões interlocutórias no prazo de 10 dias. Inciso 3º, as sentenças no prazo de 30 dias. Tá aí
Ou seja, nós temos, né, no próprio novo Código de Processo Civil um dispositivo. Claro, a gente também tem no CPC vigente, mas um dispositivo que deixa bem claro e até amplia o prazo para proferimento, por exemplo, das sentenças, né? Falando em 30 dias. O que deve acontecer agora é que a postura de cada um dos magistrados, né, seja adequada a cumprir esses prazos. Simples assim. Eu não concebo, honestamente, meus queridos amigos, são prazos impróprios, sem sombra de dúvidas, né? Como foi muito bem colocado aí pela amiga. Mas eu já não quero mais nem entrar nessa classificação doutrinária de prazo próprio, de prazo impróprio, não. Eu quero pensar no jurisdicionado. Pode parecer até um discurso piegas da minha parte, mas não é. Essa é uma grande realidade. A partir do instante que você se esforça, como meu amigo e minha amiga estão se esforçando, abrindo mão de um monte de coisas, né? Para prestar um concurso público, para ser aprovado, para ser remunerado pelo povo, pelo público, porque você vai servir ao público. Você tem que ter a consciência de que por mais serviço que você tenha, o jurisdicionado não pode pagar esse preço. Essa é a mais pura realidade. Não adianta, mas Maurício, isso é utopia. Ora, que seja utopia, né? E que a gente transforme isso em realidade. É claro, mas Maurício, eu tenho 25 mil feitos na minha vara, eu sou titular de uma vara de execução fiscal, eu tenho 25 mil feitos. Não estou dizendo que você vai resolver todos os problemas do mundo, não é esse o objetivo, mas dar o seu máximo, e é isso que a gente precisa fazer, dar o nosso máximo para que o jurisdicionado, porque o novo CPC não foi feito, não é um código de juízes, não é um código de advogados, é um código para o jurisdicionado. É para ele que nós precisamos mirar os nossos olhos, né? É para ele, para o jurisdicionado, que nós precisamos mirar o nosso foco. Então ele se esforçar, o próprio magistrado se esforçar para falar, eu vou fazer o meu melhor. Mas qual que é o meu melhor? O meu melhor é eu trabalhar todos os dias, né, preocupado em trabalhar efetivamente, em ser uma pessoa operativa, como a gente costuma dizer, né, na prática mesmo, né, uma pessoa que vista a camisa, né, uma pessoa que não se coloque acima de ninguém, mas que tente tratar a todos da mesma forma, né, com igualdade, fazendo prevalecer a isonomia processual em todos os feitos. Se a gente conseguir isso, a situação flui melhor. Mas isso é uma questão de ciência, antes de mais nada, e de consciência. Porque muitos dizem que têm consciência, mas sequer têm ciência do que efetivamente está acontecendo. O problema da ordem cronológica de julgamento, na minha humilde opinião, inserida ali no artigo 12, não se resolve com um dispositivo legal. O problema da ordem de julgamento se resolve, acima de tudo, com responsabilidade, com consciência profissional. Maurício, volta a dizer, eu tenho 20 mil feitos, eu tenho um assessor, tenho 3 pessoas trabalhando no meu cartório ou na minha secretaria, dependendo do estado, a denominação é diferente, não é? Ótimo! Então vamos fazer o seguinte, é só isso que você tem, o Estado só te dá essa opção, seja na magistratura estadual, seja na magistratura federal ou trabalhista, vamos tentar fazer o nosso melhor com essa estrutura. É o que foi colocado pelo amigo, é um conjunto de fatores, estrutura e boa vontade. Então, para finalizar nesse nosso comentário em relação ao artigo 12, que perde praticamente a sua vocação, que perde a sua força, né, com a inserção da palavra preferencialmente, que não indica mais aquela obrigatoriedade, eu vejo esse artigo como polêmico, como ele foi realmente e vai ser durante um bom tempo, né, mas ao mesmo tempo desnecessário. Tudo começa com um trabalho de base, tudo começa na formação do magistrado. Foi aprovado num concurso, obviamente vai fazer escola judicial, vai se preparar na escola judicial, passar para o magistrado todas as informações necessárias, né? E mais do que isso, despertar nele a consciência de que ele está ali para servir e servir ao jurisdicionado. Não adianta a gente tentar resolver isso com um dispositivo de lei, né? O CPC, um Código de Processo Civil, não se presta a isso. Tá bom, meus amigos? É isso, meus amigos. Eu peço desculpas a vocês, né? Acho que eu falei um pouquinho, já são 7h30 aqui no horário de Brasília, né? A Rafaela Lopes que pediu pra gente voltar com o Periscope. Um grande abraço aí pra você, Rafaela. Voltamos, tá vendo, né? A Odiz aqui novamente com a gente, né? Tamires Nascimento, a Asmussain, eu não consigo ler todo mundo, pessoal.
mas queria muito agradecer vocês, né? Fico muito feliz que todos estejam aí. Não dá para ler, realmente está passando um pouquinho rápido. Agora a Raquel também, muito obrigado pelo carinho. Enfim, a todos vocês. E dizer que nós vamos continuar com essa abordagem, né, de todos os dispositivos aí do novo CPC, tá bom, pessoal? Eu peço desculpas tão somente, né, de não ter voltado antes. Realmente foi um pouquinho, está sendo um pouquinho corrido esse retorno aí do recesso, mas tem muita coisa boa, tem muita novidade vindo por aí, não só aqui no Periscope, mas também no CERS, né, no nosso Complexo de Ensino Renato Saraiva, do qual eu tenho a honra, o orgulho de pertencer. Nós já estamos começando a gravar carreira jurídica, MP estadual, magistratura estadual, enfim, todos os cursos, mas também livros. A gente vai ter uma novidade bem legal, finalzinho de janeiro, aí comecinho de fevereiro, algumas novidades, tá bom? E aí eu virei com o maior prazer aqui no Periscope, ou também no Instagram e também no Facebook, né, para divulgar, tá bom? E aí, pessoal, na semana que vem, eu queria trazer para vocês também uma outra informação. A gente retorna com os nossos grupos de estudos, o nosso grupo de estudos, tá bom? A gente retorna na semana que vem. Podemos contar com vocês, tá bom? Nós vamos fazer nosso grupo de estudos no Facebook e no Instagram. Então, aqueles amigos que tiverem Facebook e Instagram, né, fiquem atentos aí. Eu já voltei a colocar minhas dicas diárias, né? Já coloquei uma ontem, segunda-feira, coloquei uma hoje, e também vou colocar amanhã, quinta, sexta, enfim, e por aí vai. Semana que vem a gente volta com o grupo de estudos. Combinado, meus amigos? Tá bom? Então é isso. Eu queria agradecer mais uma vez a todos, né? Deixar o meu grande abraço, um beijo para todos aí, um beijo, né, no coração de todos, e vamos que vamos. Vamos lá. Vamos desbravar nosso lindo, maravilhoso processo civil, né? Nosso lindo, maravilhoso processo civil que tanto amamos. Tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, até mais.